Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A cada hora, 20 pessoas são internadas na rede pública de saúde por causa de acidentes de trânsito no Brasil. Em São Paulo, os motociclistas são as principais vítimas. 92% dos atendimentos por acidentes envolvem motos. Um erro de cálculo, um cruzamento mal sinalizado, uma manobra arriscada. No trânsito, bastam segundos para que vidas mudem completamente, principalmente para motociclistas. Em São Paulo, entre 2023 e 2024, o Sistema Único de Saúde, o SUS, gastou mais de 130 milhões de reais com vítimas de acidentes de trânsito. A maioria absoluta desses atendimentos envolveu motos. Além dos traumas, esses casos sobrecarregam o sistema de saúde com cirurgias delicadas, longos processos de reabilitação e sequelas que acompanham as vítimas até por toda a vida. Como ter um trânsito mais seguro? Como as políticas públicas e a fiscalização podem mudar esse cenário? É necessário mudar comportamento dos motoristas? O 15 Minutos de hoje recebe Rodolfo Risotto, coordenador do SOS Estradas. Olá, Rodolfo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luiz, pelo convite, pela oportunidade de participar com vocês. Nós que agradecemos. Participa também dessa edição a repórter do Jornal da Record, Marcela Varasquim, que acompanhou de perto essa realidade nos hospitais da capital e conversou com vítimas e especialistas. Marcela, o que você viu de mais marcante? Olá, Fara. Oi, Rodolfo. Fara, foi impossível ignorar a superlotação das unidades de saúde. Quando eu estive lá na ala de ortopedia dedicada a traumas do Hospital das Clínicas, em São Paulo, todos os leitos estavam ocupados. A maioria por vítimas de trânsito, principalmente motociclistas. Muitos, por causa da gravidade do acidente, passam por mais de uma cirurgia. E a recuperação, em vários casos, é lenta e pode durar meses. Além da dor física, existe um problema invisível provocado pela ruptura da rotina, dos planos, da vida. Eu conversei com o Plínio Silva do Nascimento, que é motoboy. Ele ainda se recupera de um acidente que aconteceu em novembro do ano passado e até hoje sofre com sequelas no pé e no ombro. Como o acidente foi perto de um ponto de ônibus, tinha muita gente em volta de mim perguntando se eu estava vivo. Rodolfo, como podemos evitar que essas histórias se repitam? Por que os acidentes de moto têm se tornado tão recorrentes, especialmente nos grandes centros urbanos? Bom, em primeiro lugar, pela falta de punição, da aplicação rigorosa da lei. Se a gente for observar, a própria Senatran fez um levantamento o ano passado indicando que mais de 50% dos motociclistas, isso a nível nacional, não têm habilitação. Então já não são habilitados, com veículos que têm manutenção precária. Então eles não têm experiência de pilotar a moto, não estão preparados adequadamente com veículos precários quando não são veículos roubados, que infelizmente isso é uma realidade que ocorre em várias partes do país. E na área urbana, onde ocorrem mais os casos de sinistros, de mortes e feridos com motociclistas, a gente vê nos grandes centros motociclistas andando na contramão, motociclistas andando na calçada. Nós temos hoje uma prática que é comum nas mídias sociais, que é a prática do grau, né, de fazer manobras levantando a roda da frente e circulando em alta velocidade. Ou seja, todo esse conjunto de episódios que a gente vê todos os dias no trânsito, eles vão contribuindo para as estatísticas dos mortos e dos feridos. E se não houver punição rigorosa, aplicação da lei e controle, inclusive com relação às mídias sociais, ao menos com relação à postagem que é feita de crimes e infrações de trânsito, a situação só vai piorar, que é exatamente o que tem ocorrido. Rodolfo, entre 2023 e 2024, foram mais de 118 mil atendimentos por acidentes só no estado de São Paulo. 109 mil envolveram motos. Isso representa mais de 92% do total. O que ajuda a explicar um número alto de casos com motociclistas, especialmente se comparado a outros tipos de veículos? O motociclista fica mais vulnerável no trânsito, não é isso? Ele é mais vulnerável, ele se coloca também em situações de vulnerabilidade. Por outro lado, também revela o fracasso do serviço de transporte público e, consequentemente, muita gente que não tem o menor preparo vai fazer uso de motocicleta num trânsito cada vez menos educado e menos humano.
E ainda existe um outro agravante em tudo isso que a gente assiste. Com o fim do DPVAT, se você pegar o histórico do DPVAT, que era o seguro obrigatório, que era um seguro de cunho social, ele previa uma indenização, ainda que de um valor relativamente pequeno, R$13 mil, para, no caso de morte ou invalidez permanente, para as vítimas, independente de culpa, se era culpa do motociclista, do motorista de automóvel, do pedestre, não importava. Com o fim do DPVAT, essas pessoas hoje não têm nenhuma assistência, nenhum tipo de indenização, e esse custo todo passou para o SUS, porque o SUS antes recebia 45% da receita arrecadada com o DPVAT. Hoje o SUS sequer tem esses recursos. Então uma impunidade, um despreparo dessa população e, ao mesmo tempo, nenhuma condição de assistência quando eles sofrem os acidentes, a não ser o custo que vai gerar para o Estado, seja no atendimento do SUS, seja nas indenizações, ou melhor dizendo, nos casos de invalidez permanente, que vão fazer com que essas pessoas sejam obrigadas a receber do Estado, às vezes por décadas, as pensões, né, em função da invalidez. Então isso é um drama humano muito grande. Nós estamos criando uma geração de inválidos, a maioria deles jovens. Isso é triste. Você citou aí o SUS, Rodolfo, e a sobrecarga nos hospitais públicos é um reflexo direto do trânsito caótico das grandes cidades, na sua opinião. Como é que o sistema de saúde lida com essa constante pressão? Bom, o que a gente percebe, inclusive se você for conversar com o pessoal que trabalha nas áreas de emergência, é que se nós fizéssemos um combate rigoroso com relação às irregularidades que são praticadas no dia a dia no trânsito, inclusive a sensação de total impunidade, que você pode praticar tudo, que nada vai acontecer, que é efetivamente o que acontece na maioria dos casos, nós teríamos os setores de emergência disponíveis para todo tipo de atendimento. Você pegar o histórico de quando o Código de Trânsito entrou em vigor, em 1998, você pega nos primeiros meses uma redução brutal dos acidentes, dos sinistros, mortos e feridos, e os setores de emergência disponíveis para a população. Então, hoje eles estão sendo estrangulados, o setor de emergência está sendo estrangulado pelos acidentes, particularmente com motociclistas. E isso não tende a melhorar com o passar dos anos, até porque a punição, por exemplo, se você pegar o valor da multa do que era cobrado do Código de Trânsito, hoje é cobrado R$ 88,00 uma multa leve. Se você atualizasse pelo valor que era cobrado em relação ao salário mínimo em 1998, seriam mais de R$ 600. Então, sequer a atualização dos valores das infrações nós temos aumento da pontuação, e nós temos os condutores não habilitados. Quer dizer, quando a Secretaria Nacional de Trânsito informa que mais de 50% dos condutores de motocicleta no país não têm habilitação, é o caos completo, é a perda total de controle. O Brasil tem mais de 1.700.000 quilômetros de rodovias. Na sua avaliação, a nossa infraestrutura viária contribuiu para o alto número de acidentes com motos? Falta faixa exclusiva, sinalização adequada ou políticas públicas voltadas a motociclistas? Com relação aos motociclistas, eu diria que é evidente que as condições das vias, principalmente nas rodovias brasileiras, elas são precárias. Mas se você pegar o mesmo ano de 1998, quando entrou em vigor o Código de Trânsito, reduziu em praticamente 50% os acidentes. As vias eram as mesmas. Não tinha havido nenhuma mudança nas vias, não mudou naquela ocasião a frota era a mesma. Entretanto, os condutores é que era o problema. Quando os condutores sentiram que podiam ser punidos, eles mudaram o seu comportamento. E é uma ilusão a gente acreditar de que educação no trânsito resolve. Isso não resolve. O que resolve no trânsito brasileiro é punição, é isso que falta. Se você vai para a Suíça, por exemplo, você tem multas de €1 milhão, que é baseado no imposto de renda. Você tem radares escondidos dentro de lixeira. Aqui nós temos banda de música, praticamente. A regulamentação, nós estamos aí na fase do Maio Amarelo, né, que tem a campanha Desacelere, o seu bem maior é a vida. Nós temos uma resolução que é a 798 de 2020, que ela praticamente estabelece que se coloque uma banda de música quando tem um radar portátil. Aí quando você vai comparar com o que acontece lá fora, você vai ver multas aplicadas por drone, por helicóptero, os radares totalmente escondidos, a polícia escondida e ninguém considera que é a indústria da multa.
Agora, os acidentes estão concentrados em horários ou áreas específicas, alguns desses acidentes? Seria possível, por exemplo, mapear zonas de risco para a gente ter menos ocorrências? Olha, as polícias naturalmente vão fazer as perícias, que aí é uma outra característica. Os acidentes com motocicleta normalmente têm vítima. Inclusive causam mais transtornos do trânsito, porque você tem obstrução da via exatamente porque tem o atendimento à vítima. Então, os pontos críticos são conhecidos das autoridades. No caso das motocicletas, a maior parte dos acidentes que envolvem motociclistas com vítimas fatais são em área urbana. Nas rodovias são outros tipos de problema e é natural que quando tem envolvimento de motocicleta aí é muito mais grave, o índice de letalidade é muito maior. Quais são os erros mais comuns cometidos pelos motociclistas no trânsito? E também sobre a imprudência de outros motoristas, você acha que isso contribui ainda mais com essas ocorrências? O principal risco que todo motociclista corre, em primeiro lugar, é porque ele anda numa sucessão de pontos cegos, principalmente em área urbana. Teoricamente, se você pegar o Código de Trânsito de 1998, ele não permitia o tráfego da motocicleta entre veículos. Você tinha que tem, inclusive no Código, a previsão de uma distância de 1,5 metro. Mas ninguém respeita isso. E aí isso foi vetado na época pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, atendendo interesses da indústria de motocicleta. E quais foram as consequências? Você vai usar as motos, passar no corredor. E quando você passa no corredor, é uma sucessão de pontos cegos. Então, o próprio motorista de automóvel e de outros veículos, quanto mais ônibus e caminhão, que o ponto cego é muito maior, eles têm uma grande dificuldade de perceber a presença do motociclista. E aí você tem mais risco de acidente. Além disso, excesso de velocidade, que é praticado com frequência por esses condutores, falta dos equipamentos obrigatórios. Você vê que andam muitas vezes com os capacetes com a viseira aberta, ou seja, nem respeitar a legislação de trânsito básica para a própria segurança. Gente andando de chinelo na motocicleta, ou seja, fora a calçada. E hoje você tem a expansão do motofrete, que eu chamo de que é o motoboy, né? Não é motoboy, isso é o motoboy. E a sociedade é extremamente egoísta, está pouco se preocupando se o indivíduo vai ficar com alguma lesão. Se eu pedir uma pizza, ela tem que chegar o mais rápido possível. E agora ainda tem a perspectiva do mototáxi, que já está sendo utilizado em várias cidades. No Rio de Janeiro, estão utilizando o mototáxi, e aí a prefeitura quer fazer uma campanha para reduzir acidentes com moto. Quando você autoriza o mototáxi, você autoriza a morte. Rodolfo, a Justiça voltou a determinar a suspensão dos serviços de transporte por moto via aplicativo em São Paulo. Essa medida pode realmente reduzir o número de acidentes ou se trata apenas de uma resposta emergencial e pontual? Ela pode evitar o aumento dos acidentes, porque o número de acidentes que já tem em São Paulo é inaceitável. É a omissão do poder público com relação à fiscalização. E o que tem que ser feito é o seguinte: se você ainda permitir o mototáxi, você vai aumentar tremendamente, porque não é só o motociclista que já não é habilitado, já não está preparado adequadamente, você ainda tem o passageiro, que muitas vezes não tem a menor experiência de andar em motocicleta. Então, ele também contribui para esses acidentes. Então, a medida é extremamente importante, ela preserva vidas, ao contrário de você liberar esse tipo de prática. E é a falência dos serviços no Estado e também de uma sociedade que cada vez busca mais resolver o meu problema e as consequências com outros seres humanos, isso é irrelevante. Muito bem, para a gente encerrar, Rodolfo, qual seria a sua mensagem para quem está no trânsito todos os dias, seja dirigindo, pedalando, pilotando e até mesmo andando a pé? Em primeiro lugar, respeitar as leis. Em segundo lugar, lembrar que todos no trânsito temos família. Todos somos parte de uma família e que a gente precisa olhar para o outro como um ser humano e não como simplesmente um veículo que está circulando. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o valor da vida humana. Bem lembrado. Termina agora a edição 1179 do podcast 15 Minutos. Agradeço a participação do Rodolfo Risoto, coordenador do SOS Estradas. Rodolfo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade e desculpe pelas más notícias. Eu agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Marcela Varasquim. Obrigado, Marcela. Obrigada, Fara. Obrigada, Rodolfo.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Até o próximo episódio.